as duas alças estão fixas direitinho, ó. E agora, a gente vai passar para nossa segunda e última carreira aqui da parte de cima. Se quiser fazer mais carreiras, você pode fazer tranquilamente, tá bom? Mas no meu caso aqui, eu faria apenas 2 carreiras, eu acho que é o suficiente. Então, aqui, ó, eu fiz aqui o último ponto aqui da lateral. Deixa eu ajeitar aqui, gente, porque agora tá bem grandinha a nossa bolsa, né? Já praticamente pronta. Então, ó, eu fiz o último ponto aqui da lateral e o ponto do canto é aquela correntinha que a gente fez, lembra? Antes de começar o primeiro ponto aqui. Então, eu vou pular esse ponto aqui da parte aqui de cima da costura, né? Que é a corrente. Vou no primeiro ponto aqui, ó, desse lado. Vou pegar a agulha e passar o fio pra trás. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, tem 2 formas de fazer aqui essa finalização. Normalmente eu faço isso, eu venho aqui, coloco a agulha lá na alçadinha, ajusto, pego o fio e passo aqui e faço o primeiro ponto, tá? Essa é uma das formas que eu faço. Outra forma, só pra deixar aqui pra vocês, que eu sempre faço também, é do jeito que eu passar o fio lá pra trás, ó, eu venho dessa mesma forma aqui pra frente, no mesmo lugar onde ele passou, tá vendo? Eu venho pra frente, pego o fio e trago. Aí, do jeito que tá aqui, eu faço o primeiro ponto também, tá certo? E depois, quando eu finalizar, eu faço esse e no lugar onde era a correntinha, tá? Então, tanto faz, eu vou fazer assim mesmo, porque eu acho que vai ficar mais bonitinho aqui nesse lugar, né? Onde tá ficando aqui, eu saí no ponto. Então, fiz aí novamente e repito ponto sobre ponto, tá? Então, a última carreira aqui de ponto baixo é só ponto sobre ponto, onde quando passar aqui pelas correntes, pelas alças, né, é só fazer pontos em cima normalmente, tá? Um ponto feito em cada um dos pontos de base. Bom, agora que eu terminei a carreira, né, nossa segunda e última, vou fazer aqui o último ponto. Aí, a gente vai cortar aqui o fio e fazer o arremate final, tá? Então, é só puxar aqui a laçada, mais ou menos essa altura aqui. Corta aí o excesso, tira do fio que vem do novelo, né? E aqui é bem simples, é só você vir, ó, no segundo ponto, atrás dele, ó, de trás pra frente, pegar o fio, passar aqui pra trás e vem no último ponto que você fez, que é esse aqui, ó. Tá? Pegando apenas uma perninha, que é a perninha do meio, tá vendo, ó? Indo até o meio e pega o fio e passa lá pra trás. Então, você tá simulando aqui, ó, o fechamento igual aos outros pontos, só ajustar direitinho. E aqui, pelo lado de dentro, você vai passar por alguns pontinhos, deixa eu puxar aqui, ó, dessa forma aqui. Aí, você vai passar por alguns pontinhos e vai fazer o arremate final. Vou pegar até uma agulha aqui logo de espessura mais fina, que é essa aqui, pra mim ir passando aqui com mais facilidade, tá? Ó, passa e pode ir descendo também, porque, na verdade, a gente quer esconder, né? Então, você desce pra mais perto aqui do forro, tá? Da estruturação. Porque o forro, na verdade, da bolsa vai ficar mais em cima um pouquinho. Passa aí por alguns pontinhos, só mesmo pra ficar preso, né? Quanto mais ficar preso, melhor, porque aí não tem risco de voltar, já que o fio náutico, ele é bem deslizante. Então, passa aí. Aí, aqui a gente tira o excesso. Pronto. Ó, e você vai colar aqui com o fogo, né? Queimar com a parte azul até virar uma colinha e vai apertar com o próprio isqueiro mesmo, ó, pra ele colar, certo? E aí, da mesma forma, eu faço aqui, ó, do outro lado, com aquela perninha, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ó, aquela perninha aqui da outra costura, né? E sela a pontinha, tá? Então, a bolsa está praticamente pronta. Agora, eu vou medir pra vocês, pesar direitinho. Você pode usar a bolsa assim, ó. Lembrando que eu não estruturei lateral, justamente para ela ficar bem assim, maleável. Se você quiser estruturar a lateral, mesmo processo que eu fiz aqui, tá? Na verdade, não precisa fazer o mesmo processo, perdão, porque aqui eu fiz para poder não ficar aparecendo, né, como eu falei pra vocês, os buraquinhos da tela. Já que não precisa cobrir a tela, era só fazer o processo de estruturar até aqui, né, um pedaço aqui, ó, daqui até aqui, depois um pedaço do fundo daqui até aqui, tá? Ó, daqui até aqui. Não faz ela inteira, tá? Não fica muito bacana, você faz por pedaço. Então, faz o fundo e depois outro pedaço aqui referente à outra lateral.
E aí dá super certo a estruturação da lateral sim, tá? Eu não quis porque eu quero que ela fique bem maleável. E aí eu posso dobrar assim também, ó, com mais facilidade, caso eu queira usar a bolsa assim, certinho. Então, a nossa bolsa está praticamente pronta. Eu vou medir aqui com vocês certinho pra vocês verem o tamanho. Essa medida aqui final, tá? Ó, largura daqui até aqui, 35, tá? Ó, 35. Agora, eu não tô medindo com a lateral, né? Só a largura. A altura, a gente já sabe, né? Aproximadamente, ó, 20. Agora aumentou um pouquinho, né? Porque era 25, agora tá 27, porque a gente fez 2 carreirinhas a mais. E agora eu vou pesar aqui pra vocês, porque aí a gente vai ver quanto a gente usou só de fio, tá? Tirando aqui os materiais, tirando a tela que eu já utilizei e tirando também o peso aqui dessas alças. Bem, pessoal, aqui eu tô pesando aqui pra vocês a bolsa, não dá pra me mostrar ela toda porque tá bem grande, mas esse aqui é o peso dela, né, normal, tá? Sem tirar o peso, né, das alças e da tela, tá? Então, eu pesei a parte, a alça e a tela, as duas alças e as telas, junto com o tecido o que eu já utilizei de material sem ser fio. Então, pesei a parte, deu 220 gramas. Tá? Então, se eu, né, tirando essas 220 gramas, de fio, eu usei aproximadamente 800 gramas, tá? Eu fiz isso só pra vocês terem a noção de quanto a gente usa de fio, logicamente, não dá pra mim mostrar quanto é de cada cor, né, por carreira, porque realmente fica bem inviável, mas dá pra ter uma noção que é aproximadamente 800 gramas de fio, tá? E em torno de 300 a 400 gramas da cor principal. Então, o peso total da bolsa deu 1 quilo. Eu não gosto muito de bolsa grande por isso, porque eu acho que 1 quilo, até 1 quilo dá, gente, mas a partir de 1 quilo já fica pesada. Então, é uma bolsa grande, sim, logicamente, ela ia ficar realmente chegando a 1 quilo, né? Bolsas menores, 700 gramas, 800 gramas. Então, eu sempre falo para os meus clientes, quer uma bolsa grande? Quero, pois é. Então, amor, vai ser em torno de 700 a 1 quilo, por aí, o peso da bolsa. Tem algum problema? Não, tem não, então tudo bem. Então, é realmente essa questão que a gente gosta de analisar, eu gosto muito de analisar, porque o peso da bolsa é essencial, né? Então, em torno de 1 quilo com esse fio. Se você usar o fio, por exemplo, de poliéster, talvez diminua 100 gramas aí do peso final, tá bom? Agora, pra gente poder tirar aqui o tecido pra fazer o forro da bolsa, eu vou ensinar pra vocês uma forma que eu faço. Existem 2 formas, na verdade, que eu conheço, né? Que é a primeira, você tirar a medida de acordo com as peças da bolsa. Então, tirar a medida de acordo com a parte da frente, ó. Certinho, largura e altura. E cortar 2 vezes, que é a parte da frente e de trás. E tirar a medida de uma peça igual à lateral, né? Comprida e na mesma largura da lateral, tá? Então, medir aqui e medir o comprimento total, até lá. Então, você vai fazendo isso, você vai costurar igual a gente costurou aqui no crochê. A peça central da frente com a parte da lateral aqui um lado e a peça de trás com o outro lado da lateral. E vai ficar igual tá aqui, tá? É uma forma super correta de fazer, só que eu acho um pouquinho mais trabalhosa. E eu vou ensinar pra vocês uma forma que também dá super certo e é um pouco mais fácil, tá bom? Mas fica super a critério, se você souber outra forma, quiser fazer de outro jeito, é bem a critério mesmo. Então, eu vou só pincelar aqui pra vocês como eu faço, no meu caso aqui. Então, eu faço assim, eu amasso aqui a lateral, ó. Desculpa, eu não consegui mostrar total a bolsa pra vocês, porque como eu falei, né, meu espaço é bem pouco. Então, eu amasso aqui a lateral, porque eu vou tirar daqui, ó, de uma lateral, daqui até aqui, tá? Por isso que eu amasso bem. Então, eu vou contar aqui a largura da bolsa contando até a lateral, tá? Então, eu meço aqui, ó, daqui até lá. No meu caso, aqui tá dando 44 centímetros, tá? 44 centímetros a largura total. E a altura eu já meço diferente, eu vou medir de um lado até o outro lado. Então, é só você fazer assim, ó. Você vem aqui, vai passar por baixo aqui da bolsa e vai trazer aqui pro outro lado, ó. Aqui, tá? Aí você ajusta aqui pra bolsa não ficar. Ó, nesse caso aqui eu não vou medir com o fundo assim, eu vou medir normal, tá? Assim. Aí, você olha aqui do outro lado, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Ó, olha aqui do outro lado. Tá dando aproximadamente 64 a 65 centímetros, tá? Ó. Então, eu vou tirar um tecido nessa medida. De 65 de comprimento total por 44. 44 aqui de largura. A largura que deu aqui
por o comprimento total. Então, vai ficar um retângulo bem grande, né, de 65 por 44. Então, eu vou tirar apenas o tecido pra fazer aqui o forro total da bolsa, tá? E aí, se eu quiser fazer um bolsinho interno, eu meço que tamanho eu quero ele, ó. Digamos aqui, eu quero um bolsinho bem grande, bem largo, de 20 centímetros. Eu vou tirar mais ou menos 22 centímetros, porque tem a margem de costura. Então, 22 centímetros aqui de largura. Ah, Dani, eu quero um bolsinho, né, de 10 centímetros de altura. Então, nesse caso aqui, na altura, eu vou tirar o dobro, eu vou tirar 20 centímetros. Então, eu vou botar 22 por 20. Quer fazer 2 bolsinhos? Só um, você decide, tá bom? Fica super a critério. Dani, quero botar o zíper na parte de cima. Gente, eu não sou muito fã de botar zíper na parte de cima. Eu acho que é super seguro com o zíper, sim, só que assim, quando a gente coloca o zíper, tem zíper que tem uma vida útil bem pequena, né? Você usa, a cliente usa pouco e ele já dá problema. Já tive caso de cliente, ah, Dani, quebrou, me ajuda aí. E assim, eu cobro pra ajeitar, mas mesmo assim eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro tá fazendo outras bolsas, né? Então, eu prefiro não ter zíper. Eu até falo pra cliente, porque dá trabalho, assim, na questão de, né? Às vezes a gente compra um zíper bom e mesmo assim ainda quebra. Então, pra evitar isso, eu prefiro colocar o botão magnético, tá? Então, é bem mais prático e rápido. A não ser que a cliente insista, queira muito, eu faço o zíper. Mas não gosto muito de e nem sou muito fã de mexer com zíper, né? Faço, às vezes, já ensinei até no canal, já ensinei lá no Instagram, tem um destaque meu ensinando, mas eu não sou muito fã de fazer. Se você quiser fazer, fica super a critério, tá bom? Então, na parte de cima eu vou deixar a abertura normal e depois eu vou colocar um botão magnético. Se eu mudar ou quiser fazer outra alteração, depois eu vejo. Mas, nesse caso, vai ser com o botão magnético costurável. Então, eu vou tirar esse tecido, tirar o tecido do bolsinho também, conforme eu expliquei pra vocês, e vou costurar na máquina. Então, já eu trago aqui só pra mostrar pra vocês como é o processo que eu faço na máquina. Bem, pessoal, já tirei aqui o tecido, né, na medida que eu falei pra vocês, ó, de 44 por 65, tá, ó, fica, então, um retângulo bem grande. Tem que ser todo o tecido que a gente precisa tirar pra bolsa, tá? Aí, pro forro, aí, como eu falei pra vocês, ó, é opcional, mas eu tirei também, ó. Eu tirei aqui 25, na verdade, eu falei que ia ser 22, mas eu tirei 25, preferi fazer mais largo um pouquinho. Por 20, eu acho que 22, se não me engano. Eu fiz maior um pouquinho do que eu tinha planejado. Achei que ficaria melhor maior. Então, ele vai ficar nesse tamanho aqui, ó, tá? Por isso que eu tirei a altura dobrada, o dobro, né? Porque eu vou dobrar dessa forma. Primeiramente, o que a gente vai fazer é trabalhar o bolsinho. Então, se você vai fazer bolsinho, ó, você vai fazer isso. Você vai pegar, esse tecido aqui, ele tem o direito avesso, mas, na verdade, quase tanto faz, né? Porque dos dois lados é bonito. Porém, você vai colocar direito com direito, que no meu caso, o desenho é que é mais escuro, ó. Então, você vai colocar direito com direito, dobrar dessa forma. O avesso fica aqui e aqui, do lado de fora. Então, na máquina, eu faço assim a costura. Ó, infelizmente, eu não tenho como mostrar pra vocês a costurando lá na máquina, mas o processo de como eu faço, eu falo aqui pra vocês. Então, o jeito que eu falar aqui é a forma que eu vou fazer lá, tá bom? Então, vou dar uma pincelada aqui pra vocês entenderem. Então, primeiro eu trabalho o bolsinho. Dobrei dessa forma, aí eu venho costurar, ó, aqui, ó, aqui é a parte da dobra, tá? E aqui as pontinhas. Então, eu costuro aqui, venho pra cá, pulo daqui, eu começo aqui. Então, pulo mais ou menos aí uns 3 dedos, ó. Costuro aqui e venho até lá. Então, eu faço essa costura, aí eu vou desvirar, né? Eu virar pro lado direito, depois de costurado. Vai ficar dessa forma, vai ficar só um buraquinho aqui, ó, tá? Que é onde a gente não costurou. Aí, eu vou passar uma costura aqui em cima, ó. Pode ser costura reta, zigue-zague, o desenho do ponto que você quiser. Só pra ele ficar bem mais bonitinho assim, a parte de cima do bolso, tá? Então, feito isso, eu vou pegar aqui a parte central, né? O principal da bolsa, do forro. Vou ver aqui o lado do direito, tá? Vou pegar aqui o meu bolsinho, já tá quase pronto. E vou posicionar na altura que eu quero. E aqui também eu verifico onde é que tá, né? Pra tá centralizado. Mede direitinho aí com a fita métrica e aí verifica certinho. Então, tá posicionado na altura que você quer, do jeito que você quer, você coloca o alfinete aqui, aqui, aqui. E vai passar uma costura fechando aqui, ó, essa lateral, na parte de baixo e essa. Quando você passar na parte de baixo, vai acabar fechando aquele buraquinho que ficou, né? Onde a gente fez, desvirou. Então, fecha aqui, aqui e aqui. E aí, fica posicionado o seu bolsinho, certo? Terminado aqui, aí você vai
Dani, eu quero fazer 2 bolsinhos. Você vai virar pro outro lado assim, ó. E vai costurar o outro bolsinho. No meu caso, eu vou fazer 2, tá? E vai costurar o outro bolsinho lá, separado, depois trazer aqui e fazer o mesmo processo. Feito isso, aí você vem. Só se você for fazer 2 bolsinhos, mas se não fizer, não tem problema, tá? Aí você vai pegar essa perna aqui, ó, tá? E vai juntar com essa aqui, ó. Dessa forma. Aí vai ficar os bolsinhos já pronto lá dentro, ó. Já pronto lá dentro. E aí você vai costurar uma lateral. Junta aí bem direitinho, ó. Costura essa lateral aqui todinha e costura essa aqui todinha. Faz esse processo. Eu normalmente costuro a lateral aqui com a costura reta normal. Mas depois eu faço uma de zigue-zague mais próxima aqui à borda pra ficar mais seguro, não ter perigo de desmanchar. Porque vocês estão vendo, ó, o tecido ele vai saindo, né? Então, fica mais seguro. Tanto do lado como do outro. Aí vai ficar fechado as laterais e o bolsinho já fixo aqui no nosso forro. Então, eu vou fazer até aqui, aí eu retorno pra mostrar a parte do fundo da bolsa, como eu vou fazer pra ela ficar bem próxima ao fundo lá, do forro ao fundo lá da bolsa, tá bom? Bem, pessoal, a parte da costura que eu expliquei pra vocês, eu fiz, ó. Eu costurei os bolsinhos, né, decidi colocar 2, um maior e outro menor. É só você medir na medida que você deseja, ó, tá vendo? Esse é maior um pouquinho. E depois que eu fiz isso, eu costurei as laterais, ó. Tem a costura reta e a de zigue-zague, que é pra deixar um pouco mais reforçada a costura. Já coloquei lá dentro da bolsa pra verificar se essa abertura aqui, ó, tá batendo certinho lá. No meu caso, deu super certo. Então, verifica direitinho aqui nesse momento, tá bom? O normal é que fique levemente maior, porque a gente tirou a medida pelo lado de fora. Então, quando a gente usa aqui essa margem aqui, essa quantidade aqui pra costurar, é mais ou menos o que diminui, né? O que diminui é mais ou menos o que a gente tira mais, porque tá tirando pelo lado de fora, não pelo lado de dentro da bolsa, tá bom? Por isso que eu meço mesmo pelo lado de fora. Então, depois de fazer isso, agora a gente vai trabalhar aqui o fundo, né, da bolsa, do forro, perdão, pra ficar próxima ao como é o modelo do fundo da bolsa. Então, você vai pegar aí uma caneta, ó, aqui é a abertura e aqui é a parte do fundo. Então, você vai pegar uma caneta e vai riscar aqui, ó, só pra você saber onde é que tá certinho aqui, ó, o fundo, tá? Então, risca aí e risca aqui. Normalmente eu faço sem riscar, mas pra vocês entenderem, acho que fica melhor eu riscando. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar agora aqui, ó, coloca a mão por dentro. Você vai pegar esse canto aqui, essa costura da lateral, e vai formar um canto assim. E vai deixar com que ela fique retinha com aquele riscado que a gente fez, tá? Porque se ficar, por exemplo, assim, ó, tá vendo? A costura tá aqui e o risco tá pra cá. Então, vai ficar torto. Então, tem que... Por isso que fica mais fácil se baseando aqui pelo esse risco. Então, fez isso, tá certinho. Pode colocar aqui um alfinete assim. E aí, você vai fazer uma costura, tá? De aproximadamente, ó, 3 dedos, quase 4 dedos. Você vai fazer uma costura aqui, tá? Fez a costura aqui, eu faço sempre uma reta e depois de zigue-zague. Da mesma forma que fizer aqui, você vai medir igualmente com a mão aqui por dentro. Vai medir a mesma quantidade, ó, depois que você dobrar. E aí, você vai ver certinho, ó, a mesma medida, ó, mais ou menos 4 dedos mesmo. E aí, costura aqui também, tá? Nesse sentido aqui, ó, tá bom? Retinho. Então, faz aí nos 2 cantos. Eu vou fazer e já retorno. Bom, então, aqui eu já fiz, ó, o processo que eu falei pra vocês. Aí, agora que a gente costurou assim, é só você cortar esse excesso de tecido aqui, essa ponta. Ó, de um lado, faz a mesma coisa do outro lado, tá? Feito isso, aí agora a gente vai ver que o fundo da bolsa tá praticamente, ó, o formato do fundo que é, tá? Praticamente a mesma largura, então tá mais aproximado, né, do que ficar com aquelas pontas. Então, aqui, agora o que a gente vai fazer é essa dobra aqui na parte de cima, ó, da borda. Verifica quanto você pode dobrar, se é muito, se é pouco, tá? Observa, coloca lá dentro da bolsa, vê que tanto você pode fazer aqui de dobra, porque é importante que quando você colocar aqui no lugar onde a bolsa, onde vai ser costurado lá em cima, então, tem que tá, ó, topando aqui, ó, o forro, topando no fundo da bolsa. Não pode estar, sabe, longe e nem, assim, sobrando tecido demais, que não fica bacana, tá? Então, verifica direitinho nessa hora de dobrar que a gente vê que tanto que a gente pode dobrar pra ficar ok lá dentro.
Então, depois aí que você viu a quantidade, ó, no meu caso, acho que vai ser mais ou menos isso aqui, tá, ó. Vou verificar direitinho, é só passar uma costura ao redor pra fechar aqui essa borda e ficar bem bonita, tá bom? Então, é esse o processo que eu faço pra produzir o forro, depois é só levar na bolsa e fazer a costura. Então, aqui eu já concluí a borda do forro, ó, vou mostrar pra vocês, tá? Eu decidi fazer, né, quase sempre eu faço no zigue-zague, a costurinha, eu acho que fica bem bonito, mas isso é super a critério de cada um. E agora, com o alfinete, você vem, ó, e vai prender, ó, aqui a gente costurou, né, a estruturação, então você pode prender aqui, ó, pode ser em cima, pode ser mais embaixo, eu vou prender aqui, ó, justamente onde é que tá a segunda carreira, tá, ó. Então, prende só pra facilitar aí pra você. Esse alfinete meu tá com a pontinha bem cega, mas eu vou tentar aqui. Na verdade, meus alfinetes perdi quase todos, né, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, que a abertura tá certinho com a bolsa. E eu vou dar uma pincelada aqui de como eu costuro, tá? Lembrando que praticamente em quase todas as minhas aulas de um ano e meio pra cá, eu tenho mostrado, né? Em cada curso de cada bolsa, né? Em cada aula, eu ensino como essa questão do forro, né? De como eu faço essa costura. Então, né? Se você ainda não viu nenhuma bolsa minha onde eu ensino como fazer essa costura, é só olhar essas aulas mais recentes aqui no canal que você vai encontrar, tá bom? Essa, por exemplo, né, eu tô chegando, ensinando, né, até finalzinho mesmo, né, detalhe por detalhe, tá bom? Então, eu já repeti em algumas aulas, mas vou repetir aqui novamente já pra ficar gravado nessa também, porque é o mesmo processo que eu faço em todas as outras. Então, eu coloco 4 perninhas de fio aqui na agulha e já dei a nozinho na ponta, vou vir aqui um pouco mais embaixo, ó, e vou sair aqui, ó, rente com esse ponto, tá? Que é o ponto, né, como se fosse, na verdade, a segunda carreira de cima pra baixo, né? Tá vendo, ó, por trás. Então, nós estamos aqui na parte de dentro, né, do ponto. De dentro da bolsa e por trás do ponto. Pra ficar melhor aí pra explicar. Então, venho aqui, ó, e vou trabalhar rente aqui com a parte de cima, tá vendo? Onde tem essas perninhas aqui. Coloco o meu tecido aqui, ó. Vou entrar, onde está a linha, eu entro um tecido rente aqui, ó, certinho, tá? Bem retinho. Caminho aqui por cima, ó, do forro, tá? Vamos ver se vai conseguir focar. Ó, caminhei aqui por cima, aí eu venho aqui, ó, e de baixo, e saio aqui onde saiu aqui na anterior, tá vendo, ó? E aí venho, puxo aqui a minha agulha, botei bastante fio, gente, costumo fazer assim porque eu gosto de demorar tá trocando o fio, mas se você não tiver costume, coloca menos pra não atrapalhar, ao invés de ajudar, né? Vou tirar aqui meu alfinete, porque eu quero que não atrapalhe a visão de vocês, tá? Mas o importante é que eu vou seguir reto, ó, tá? Reto aqui nessa carreira de pontos. Então, eu vou repetir o processo. Onde tá o fio, eu entro aqui no tecido, no forro, ó, caminho por dentro, mais ou menos essa quantidade, já vou sair aqui no próximo ponto, ó. Eu venho de baixo, pra onde eu sair com a agulha, a ponta onde sair a agulha ser igual onde eu saí, né, a altura de ponto do anterior, pra ficar retinho aqui o nosso forro, ó, tá? Então, o processo é só repetição, é só isso. Você pode, sim, decidir fazer, ó, vou repetir novamente, ó, decidir fazer um pouquinho maior, tá vendo aqui, ó, passar um pouquinho mais, e aí você vem, e ao invés de fazer nesse ponto, pular sempre um ponto, né, faz um, pulo no outro. E aí, você segue fazendo aí a costura até... Ó, esse aqui enganchou um pouquinho. Pronto. Segue fazendo a costura até finalizar. Também pode fazer isso, ó. Você pode pular um pontinho, tá vendo? Esse ponto aqui eu não costurei, costurei no próximo. E aí, sucessivamente, fazer isso ou fazer em cada um dos pontos, tá? Normalmente eu faço em cada um dos pontos. Lógico que demora um pouquinho mais, ó. Mas eu acho que fica bem mais bonitinha a costura, né? Detalhes aí que fazem a diferença. Mas das duas formas fica super seguro, porque depois que você ajusta bem aqui o fio, ó, não vai parecer que tá aberto, tá? Quando você pulou aquele pontinho. Então, é esse o processo. E sempre lembrar de sair na mesma altura de ponto, tá? Então, eu vou continuar, vou fazer aqui até finalizar, sempre observando, ó, é importante você colocar o alfinete, para que você não repuxe e no final falte tecido. Então, já prende o alfinete aqui, nos 4 cantinhos, já sabe que ele vai estar costurando certinho no lugar exato, tá bom?
Então, eu vou seguir fazendo, vou finalizar. E após finalizar, ó, vou aqui, ó, finalizei, né? Aí, eu vou costurar um botão magnético aqui e outro aqui, aquele que tem quatro perninhas costuráveis, tá? Porque aí é bem simples, é só costurar mesmo e vai estar prontinha a nossa bolsa. Também vou pregar aqui a minha etiqueta.